Agora eu queria entrar um pouco mais de detalhes com vocês sobre as diferenças entre os modelos de governo parlamentarista e presidencialista. Eu falei aqui algumas coisas, né, introduzindo, mas acho que queria entrar mais em alguns detalhes. A gente sabe, em geral, o básico, né, de que no modelo parlamentarista, o chefe de governo é o primeiro-ministro e no sistema presidencialista, o chefe de governo e de Estado é o presidente. Né? Nos governos parlamentaristas, às vezes você tem uma divisão entre o chefe de Estado, que pode ser um rei, pode ser o próprio presidente, como na Alemanha, e o chefe de governo, que é, em geral, o primeiro-ministro. Mas existem mais outras diferenças e até alguns mitos que eu queria dissipar aqui com vocês. Por exemplo, um mito muito comum, que às vezes é causado pelo próprio nome, né, o nome parlamentarismo. Algumas pessoas têm a impressão de que no parlamentarismo, quem manda, quem toma as principais decisões é o parlamento, e no presidencialismo é o presidente, dando a impressão de que, na verdade, o parlamentarismo é um sistema mais descentralizado do que o presidencialismo, sendo que em alguns casos é exatamente o contrário, né? O parlamentarismo é mais centralizado que o presidencialismo. Vamos entrar então em alguns detalhes. Vamos agora para algumas características básicas do modelo parlamentarista. Em primeiro lugar, no parlamentarismo você tem uma eleição indireta do poder executivo. O poder executivo é eleito dentro do parlamento. Então, a população elege o parlamento e aí o parlamento elege o poder executivo, que no sistema parlamentarista em geral é chamado de gabinete, tá? Gabinete é o primeiro-ministro e os demais ministros, o que a gente chamaria no presidencialismo de ministério. O segundo ponto importante é que você há, na prática, uma fusão de poderes. Você não tem uma autonomia tão rígida, né, uma separação tão rígida entre executivo e legislativo como você tem no presidencialismo. Por quê? Porque quem elege o primeiro-ministro e os demais ministros é o parlamento. E o parlamento também pode destituir o poder executivo através de um voto de desconfiança. Nesse voto de confiança, então, o parlamento, por maioria, por algum critério lá estabelecido em lei, pode retirar o primeiro-ministro do seu cargo, eventualmente colocando uma outra pessoa, tá? E um outro ponto que às vezes não é conhecido por vocês é que no parlamentarismo existe a possibilidade de dissolução do parlamento. Não só o parlamento pode derrubar o primeiro-ministro através de um voto de desconfiança, como também o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento. Como isso? Através de um decreto. Às vezes teve uma vez na sala de aula que eu perguntei, que eu falei isso, as pessoas falaram, mas como, professor? Como que o primeiro-ministro vai derrubar ou dissolver o parlamento? Eu falei, olha, por decreto, né? Mas como assim? Só um decreto? O cara assina um papel, falando, olha, a partir de agora não, os parlamentares, né, não tem mais cargo e tem que voltar para casa e fazer submeter uma nova eleição? Sim, exatamente, dessa forma. No modelo inglês é até um pouco engraçado, porque formalmente quem assina esse decreto é a rainha. Né? Então o primeiro-ministro tem que chegar lá com o decreto e pedir para a rainha assinar, porque formalmente é a rainha que decide. Na prática, já faz mais de 100 anos em que, de fato, quem decide é o primeiro-ministro. A rainha sempre assina, ela nunca se recusa a assinar. Né? Porque vai que o pessoal resolve com isso acabar a monarquia. Mas a Inglaterra, a democracia na Inglaterra é uma espécie de tradição, não é uma coisa legal, porque as leis ainda são monárquicas, sabe? Mas como é uma tradição super respeitada, então consideramos que a lei, que na prática quem dissolve é o primeiro-ministro. Na Alemanha e outros lugares, formalmente é o primeiro-ministro que dissolve o parlamento. E o que acontece quando você dissolve o parlamento? Você tem novas eleições. Então, quando o primeiro-ministro inglês convoca novas eleições, dissolve o parlamento, é a mesma coisa de convocar novas eleições, porque aí todo mundo, inclusive ele próprio, que é parlamentar, tem que voltar para os seus distritos, concorrer e, se for reconduzido ao cargo, volta ao parlamento
e aí ganha mais um tempo de governo. Na Inglaterra tem uma regra que, no máximo, entre 5 em 5 anos, você tem que ter uma eleição. Então, se o parlamento está mais de 5 anos sem ser dissolvido, tem uma nova eleição. É uma dissolução automática. Mas se antes de dar o prazo de 5 anos, o primeiro-ministro ou até o próprio parlamento resolver se autodissolver, aí você tem uma eleição antecipada. Então, as eleições lá não seguem um calendário que nem no Brasil, que é de 4 em 4 anos. É um pouco imprevisível, vai depender lá do humor político do país para saber quando vai ter a eleição. Inclusive, já aconteceu algumas vezes de ter mais de uma eleição em um único ano, viu? Porque é uma coisa assim, depende de como está o humor político lá. E uma consequência que não é muito óbvia do sistema parlamentarista é a disciplina partidária. Então, no sistema parlamentarista, os partidos são extremamente disciplinados. Por quê? Acompanhe comigo o raciocínio. Os partidos elegem o primeiro-ministro, tá? Então, o primeiro-ministro é um cara deles, é um cara que o parlamento confia, é uma pessoa que se dá bem com seus colegas de partido. Na Inglaterra, como durante muitos anos, hoje não é muito, mas durante muitos anos, foi um país bipartidário, então era aquela coisa, né? O presidente do partido que ganhava a eleição, ele já era automaticamente, assim, já era na prática certo que ele iria se tornar o primeiro-ministro. E aí, uma vez que o primeiro-ministro está no cargo, não tem muito sentido, né, inclusive é extremamente mal visto, os parlamentares votarem contra o primeiro-ministro. Porque, para começar, você colocou lá porque você confia nele. Então, em geral, não tem uma divergência. Não é que, tipo assim, o primeiro-ministro ele vai pensar muito diferente do resto do partido. Não, ele vai ser um representante típico do partido dele. Em geral, inclusive, é o próprio presidente do partido que vira primeiro-ministro. E aí, se os parlamentares começarem a votar muito contra o primeiro-ministro que eles elegeram, isso pode ocorrer o risco, causar o risco de você derrubar o primeiro-ministro. Inclusive na Inglaterra, durante muitos anos, houve a tradição de que se um primeiro-ministro perde uma votação no parlamento, ele manda um projeto de lei e o parlamento rejeita o projeto de lei. O que acontecia é que o primeiro-ministro renunciava. E ele, ao renunciar, muito frequentemente dissolvia o parlamento. Aliás, a regra em geral é essa. Quando o parlamento vota um voto de desconfiança, no mesmo dia, o primeiro-ministro já dissolve o parlamento. Não é tipo assim, esse voto de desconfiança ele não vem sem custo, sabe? O voto de desconfiança quase sempre vai provocar com que o primeiro-ministro dissolva o parlamento. E a consequência prática dessa regra é que as pessoas raramente votam votos de desconfiança no parlamentarismo. Né? E mais do que isso, a ameaça mais forte não é o parlamento votar voto de desconfiança. A ameaça mais forte é o primeiro-ministro dissolver o parlamento. Gente, uma coisa vocês têm que entender. Político não gosta de eleição. Né? Se algum dia vocês pensarem isso, tirem isso da sua cabeça. Político odeia eleição. Porque eleição é caríssima, a pessoa tem que gastar uma montanha de dinheiro para se eleger, tem que trabalhar feito um condenado, né? Já, não sei se vocês já conviveram ou viram político em época de eleição. As pessoas, eles emagrecem, eles não conseguem dormir, ficam doentes todos depois da eleição, entendeu? Porque eles têm que ficar o tempo todo numa luta desesperada para ser eleito e mesmo fazendo tudo isso, mesmo trabalhando noites em sequência, gastando uma montanha de dinheiro, mesmo assim, eles podem perder. Existe uma boa chance deles perderem. Então, quanto menos eleição, para o político é melhor. Ele quer ficar lá no cargo dele, lá no gabinete dele, fazendo as reuniões, tudo, mas sem ter que ter eleição, porque eleição é um momento de estresse e de risco também para a carreira dele. Então, qual que é a consequência dessa arquitetura institucional aqui do parlamentarismo?
Quando o parlamento vota contra ou se mostra insubordinado ao primeiro-ministro, e aqui no sistema bipartidário só interessa o partido dominante, o partido da maioria. O partido de oposição sempre vota contra, mas como eles são minorias, não tem peso nenhum. Mas o problema aqui é tudo uma relação interpartidária, né? O partido do primeiro-ministro, em geral, vota no que o primeiro-ministro fala. Porque se ele vota contra, né, o primeiro-ministro pode ameaçar o parlamento com a dissolução. E aí todos os políticos vão ser obrigados a voltar para casa e submeter às eleições, o que eles não querem, né? E pior ainda, né? Às vezes facções do partido que votam contra o governante raramente concorrem a uma nova eleição. Quando um parlamentar aqui começa a votar contra o primeiro-ministro do partido dele, os próprios colegas já dão um jeito do cara na próxima eleição nem concorrer. Porque você vai estar prejudicando o líder do próprio partido. E se o líder do próprio partido não consegue governar, os projetos econômicos dele não são aprovados, todas as ideias dele não passam no parlamento, com certeza vai fazer com que na próxima eleição o partido não se saia vencedor novamente, né? Ou seja, todos os incentivos são para quê? Se o primeiro-ministro é do seu partido, você sempre vota a favor dele, porque votar contra ele vai prejudicar todo mundo e seus próprios colegas vão ficar extremamente zangados com você. E você vai matar a sua carreira política, nunca mais vai ser eleito nem para síndico, se depender dos seus ex-colegas de partido, entendeu? A consequência é que, enfim, é o que eu havia falado no começo. Num sistema parlamentarista, principalmente quando segue todas essas regras aqui do modelo inglês, é um sistema em que os parlamentares são muito disciplinados, ou seja, eles sempre votam de acordo com o líder. Obviamente foi eles que elegeram o líder, né? Tudo bem. Então, na verdade, a decisão fundamental do parlamentar, os backseaters, que são esses parlamentares aqui do baixo clero inglês, eles são chamados de backseaters porque eles ficam atrás dos líderes que sentam na frente aqui, né? E o primeiro-ministro e o presidente aqui do parlamento, que não é o primeiro-ministro, né? É o speaker, que é o presidente do primeiro-ministro, que é o que coordena aqui a casa, eles ficam nessa mesinha central. Né? Acho que aqui até a Theresa May está aqui no meio, né? Mas, enfim, de toda forma, o poder mesmo assim dos parlamentares aqui do baixo clero é eleger o chefe do seu partido, entendeu? E também falar, discursar, dar ideias, que são coisas assim mais consultivas, mas depois que você elegeu o cara, tem que aceitar, né? E votar contra ele vem com um custo muito grande para o próprio partido, entendeu? Então é isso. Então, resultado, os partidos ingleses extremamente disciplinados. E os canadenses também, os australianos também, todo mundo que segue o modelo inglês tem partidos muito disciplinados. Os partidos indianos também são muito disciplinados. Todo mundo que tem esse modelo segue uma alta disciplina partidária. Agora, o presidencialismo tem regras muito, muito diferentes. No presidencialismo, você tem uma eleição direta do executivo. Ou seja, quem elege o executivo é o próprio povo, não é o parlamento. Você tem, e como é o povo que elege, o presidente tem um poder que não depende do parlamento. Inclusive, você pode correr o caso de ter um presidente que pensa muito diferente do próprio partido. Aliás, o presidente Bolsonaro, ele brigou com o próprio partido e hoje ele é sem partido. Ou seja, ele não depende do partido, dos seus colegas de partido, ele depende do voto que ele pessoalmente teve. Segundo ponto, separação de poderes. Você tem uma separação bem delimitada, com eleições separadas, todas as regras de funcionamento separadas dos poderes executivo e legislativo. Você tem mandatos fixos, você não tem aquela coisa de que, olha, a eleição, o mandato depende do humor político. Não, o mandato depende de um calendário muito fixo que raramente muda. Nos Estados Unidos, inclusive, em 200 anos nunca mudou. Nem na Guerra Civil deixaram de fazer eleição. E você tem a impossibilidade de dissolução do parlamento. O presidente não pode dissolver o Congresso americano, no caso, em forma alguma, e dificilmente também
o Congresso pode derrubar o presidente. Você pode ter o processo de impeachment, que é previsto na lei americana e na lei brasileira, mas a ideia é que isso não seja uma coisa usada com frequência. No parlamentarismo é muito mais frequente. Os Estados Unidos jamais teve um processo de impeachment, teve vários propostos, mas nenhum foi para frente. E no Brasil tivemos 2 processos de impeachment, que para termos comparados é considerado até bastante. E a consequência desse sistema aqui, que a gente conhece muito bem, que é basicamente que o nosso país funciona, você tem uma consequência que é a indisciplina partidária. Vamos pensar aqui com calma nos incentivos que esse sistema gera. Olha, o mandato do presidente não depende dos seus colegas de partido no Congresso. E o oposto é verdade. O mandato dos deputados, senadores, não depende do mandato do presidente. Ou seja, só isso já cria uma diferença muito grande em relação ao parlamentarismo. O presidente não tem aquele poder que é a principal arma para impor a disciplina partidária no parlamentarismo, que é a possibilidade de solução. Entendeu? Então, nesse sistema aqui, você tem incentivos para ocorrer a barganha, coisa que é praticamente impossível no parlamentarismo. O que acontece? O que é a barganha, que é a típica do presidencialismo? Vamos pensar lá com um parlamentar americano que é lá de um estado agrícola, aqueles estados lá do meio oeste, que são basicamente rurais, e que os eleitores lá são todos fazendeiros, produtores agrícolas ou pessoas que dependem da agricultura direto ou indiretamente. E o parlamentar, então, quer aprovar uma lei para beneficiar os seus eleitores. Então, por exemplo, uma lei que impeça que se importe soja do Brasil porque eles querem produzir consumir a soja americana. E aí o presidente é contra, porque, sei lá, quer ter boas relações com o Brasil, vamos supor que é o caso. E aí o parlamentar ele pode ameaçar o presidente não votar a favor dos projetos do presidente, não só desse projeto, mas de todos os projetos. Ele pode chegar para o presidente, bater na porta e falar: olha, não voto mais nada contra, nada a favor do executivo, eu vou votar tudo com a oposição, enquanto vocês não conseguirem um projeto lá para beneficiar os meus eleitores agricultores. Tá? Ele pode fazer isso. E ao fazer isso, ele não está correndo o próprio mandato em risco e nem diretamente o mandato do presidente. Porque o presidente ele não vai cair porque não consegue aprovar as coisas lá. Ou seja, o custo de um parlamentar ter essa estratégia de barganha, uma estratégia mais individualista, vamos dizer assim, com seus eleitores, é muito maior no presidencialismo. No presidencialismo, os parlamentares estão o tempo todo tentando tirar uma lasquinha do presidente, porque isso não gera as consequências tão graves como geram no parlamentarismo. Como resultado, os partidos são indisciplinados, né? Tendem a ser mais indisciplinados. Na verdade, você tem que ter outras regras, podem colocar a disciplina no presidencialismo, mas no parlamentarismo, o simples parlamentarismo já impõe uma disciplina. Essa garantia de disciplina não ocorre no presidencialismo. E o sistema americano ele é muito conhecido por ter parlamentares indisciplinados. Vamos dizer, você tem 2 grandes partidos só, é verdade, uma característica majoritária, só tem republicano ou democrata, mas os republicanos nem sempre estão votando com o Partido Republicano e os democratas também não. Né? No passado isso era um pouco mais grave, né? Nos últimos anos parece que os partidos eles se tornaram muito mais uniformes ideologicamente, internamente, muitos mais distantes um do outro também, né? Tipo, o Partido Democrata se tornou mais coeso ideologicamente e mais distante do republicano. E o republicano a mesma coisa, mais coeso ideologicamente, mais distante do democrata. Mas durante muitos anos você teve, por exemplo, 2 facções muito diferentes no Partido Democrata. Você tinha os democratas do norte e os democratas do sul. Os democratas do norte eram mais de esquerda, né, que nos Estados Unidos eles chamam de liberais, mas no sentido de esquerda, né, e os democratas do Sul eram muito conservadores, né, apesar de serem de um partido, em geral, mais liberal, eles eram uma facção conservadora dentro do Partido
democrata, por causa da história lá da Guerra Civil, lá da escravidão, né? Tem fatores históricos que explicam isso. Mas no sistema presidencialista é possível você ter um partido com duas facções, coisa que no parlamentarismo é simplesmente impossível. Tá bom? Espero que esteja claro. Eu vou ficar por aqui, porque esse aqui foi um vídeo que eu expliquei em detalhes, né? Esses 2 slides foram apenas 2 slides, mas foram explicados com muitos detalhes. Mas a consequência não intuitiva é que o sistema de governo está ligado à disciplina partidária por causa dos incentivos que ele gera. E é interessante vocês pegarem essas coisas, porque com isso a gente chega na ideia básica do institucionalismo, que é as regras do jogo importam. Diferentes regras geram diferentes incentivos. Diferentes incentivos geram diferentes comportamentos. Esse é o esquema básico causal do institucionalismo.